Olá, amigos do Vestibulando. Tudo bem? O tema da nossa aula de hoje será Brasil Colônia. Vamos identificar as principais instituições e as principais atividades econômicas do período colonial. Preste atenção nesta gravura. A gravura retrata aspectos da vida cotidiana durante o período colonial. Período colonial que está subdividido em pré-colonial e colonial. Pré-colonial, 1500, 1530, caracterizado pela atividade da extração do pau-brasil e o regime de feitorias. Observe este mapa. O mapa assinala em pontos amarelos as principais feitorias portuguesas aqui no Brasil para a extração do pau-brasil. Essa atividade econômica era exercida pelos índios. Portanto, os índios iam até a mata, retiravam a madeira pau-brasil, que tinha uma importância para a Europa. Retirava-se desta madeira uma substância, uma tinta corante, que seria utilizado para tingir tecidos. E feitoria é um entreposto comercial. Algumas vezes, ao longo do ano, embarcações portuguesas chegavam no litoral, retiravam a madeira e colocavam no interior da feitoria bugigangas, presentes para os índios. Isso se chama escampo. A partir de 1530, com a chamada expedição de Martim Afonso de Souza, inicia-se o período colonial. E esse período colonial é caracterizado pela instituição das capitanias hereditárias. É a divisão do Brasil em 14 longos lotes de terra entregues aos donatários, capitães donatários. Para você visualizar o que estamos falando, preste atenção neste mapa. Aí estão as 14 capitanias hereditárias, faixas territoriais, que seriam administradas pelos capitães donatários. O regime das donatárias foi regido por dois documentos. Carta de doação, documento onde o rei transfere ao donatário a posse da capitania, e a carta de foral, que é um documento onde se estabelece os direitos e os deveres dos donatários na capitania. De maneira geral, o regime de capitanias hereditárias tendeu ao fracasso, excetuando duas: Pernambuco ao norte, São Vicente ao sul. As duas prosperaram em virtude do cultivo e o desenvolvimento da cana-de-açúcar. As demais tenderam ao fracasso. Falta de recurso dos donatários, ataque de índios. Para que o sistema de colonização e povoamento da terra não fosse atrapalhado, o Estado português vai criar o governo geral. O governo geral é uma centralização político-administrativa que Portugal realiza na colônia. O primeiro governador-geral, Tomé de Souza, que vai fundar a primeira cidade e primeira capital do Brasil, a cidade de Salvador. Foi durante o governo de Tomé de Souza que os jesuítas iniciaram a catequização dos índios, com a instalação do primeiro bispado no Brasil, também na cidade de Salvador. Duarte da Costa, nosso segundo governador-geral, o seu governo teve uma série de complicações: atrito dos colonos com os índios e a invasão francesa no Rio de Janeiro. O terceiro governador-geral, Mendes Sá. Com Mendes Sá, houve a expulsão dos franceses e a fundação daquela que será a segunda cidade e também segunda capital do Brasil, a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Para reforçar o que estamos falando, preste atenção neste quadro. Administração colonial, as capitanias hereditárias, o governo geral e as câmaras municipais. As câmaras municipais refletem o chamado poder local. É onde os grandes proprietários de terra decidiam, tomavam as principais decisões políticas: aumento de salário, cunhagem de moeda, aumento ou não dos impostos. Eram representados pelos chamados homens bons. Quer dizer, para ser vereador, que era em número de 3, tem que ser grande proprietário de terra e escravocrata.
para ser juiz, também tem que ser um grande proprietário de terra e escravocrata. Isso era chamado de homens bons. Ao longo do período colonial, nós vamos ter uma série de conflitos entre a Câmara Municipal, que lutava pelos interesses locais do colono, e as instituições metropolitanas, o governo geral, o Conselho Ultramarino, que representava as decisões do Estado metropolitano. Sobre a atividade econômica, o primeiro grande produto vai ser a cana-de-açúcar, o mundo do açúcar, desenvolvido a partir da plantation, o latifúndio, monocultor, escravocrata. Nesse mundo do açúcar, vamos destacar o enorme papel dos holandeses, responsáveis pelo financiamento para a montagem do engenho colonial, também responsáveis pelo transporte do açúcar para a Europa, refino desse açúcar e depois a distribuição do açúcar refinado por toda a Europa. Preste atenção nesta gravura. Aí está o engenho colonial. Podemos identificar a senzala, onde ficavam os escravos, a Casa Grande, não só residência, mas também um quartel-general, um centro administrativo de toda a vida colonial. Ali a capela e aqui o engenho colonial, o principal local do mundo do açúcar. É por isso que falamos agromanufatura do açúcar. Quer dizer, primeiro, a agricultura, o cultivo da cana-do-açúcar. Manufatura, que é transformar a cana-de-açúcar em açúcar no engenho colonial. Na casa de purgar, na fornalha, a transformação da cana-de-açúcar em garapa, melaço, para finalmente a produção do açúcar. Além da atividade econômica açucareira, temos também o tabaco, importante atividade que vai suprir o mundo do açúcar de escravos, utilizado no tráfico negreiro, e a pecuária, uma atividade importante para o mundo do açúcar, já que a pecuária era responsável pelo fornecimento do alimento, a carne, o leite. Também a pecuária era utilizada no transporte, o famoso carro de boi, e força motriz para o funcionamento da moenda, que vai transformar a cana-de-açúcar em garapa. Esse mundo do açúcar é tão importante que podemos fazer uma comparação com a pecuária. Preste atenção no quadro. Açúcar é uma atividade econômica desenvolvida no litoral, litorânea, mais próxima à zona de escoamento para atender às necessidades do mercado externo. Já a pecuária não, foi uma atividade econômica do interior. A pecuária foi uma das atividades que vai favorecer a interiorização da colonização, porque a pecuária voltava-se para atender às necessidades do mercado interno. No mundo do açúcar, trabalho escravo, e na pecuária, trabalho livre. Muita atenção, pecuária, trabalho livre. Porque a pecuária no Brasil é uma pecuária extensiva. O gado fica solto, à vontade. Então você não pode colocar escravos para tomar conta. É aí que vai surgir a famosa figura do boiadeiro. Como diz aquela canção, sou desse chão onde o rei é peão. Então perceba, no mundo do açúcar, por causa da escravidão, a noção de trabalho que nós temos é negativa. Quando falamos de pecuária, por causa do trabalho livre, a noção de trabalho que nós temos é uma noção positiva. Uma outra atividade econômica, mineração, também responsável pela interiorização da colonização do Brasil e responsável pela mudança social, econômica e cultural do período colonial. Preste atenção no mapa. Aí estão identificadas as principais áreas de mineração do período colonial. Perceba, vestibulando, que elas são interioranas. É por isso que dissemos que a mineração é uma atividade responsável pela ocupação do interior da colônia. A mineração também é caracterizada pela
forte fiscalismo do Estado português para evitar a prática do contrabando. O quinto, a criação das casas de fundição, a famosa derrama, são exemplos desse fiscalismo do Estado português. Mas a grande consequência da mineração para o período colonial foi o crescimento populacional em larga escala e o desenvolvimento das cidades, o urbanismo. Desse desenvolvimento, nós vamos ter a formação do mercado interno, desenvolvimento de atividades econômicas que vão favorecer a circulação da moeda, tráfico de escravos da decadente zona canavieira do Nordeste para a região Centro-Sul e também um mercado da pecuária, abastecimento de gado leiteiro e gado do corte do Sul em direção à região das Minas. Preste atenção nesse quadro. Aí está mineração, crescimento populacional, desenvolvimento do mercado interno, por conta do desenvolvimento de cidades, urbanismo, interiorização, desenvolvimento artístico e ideias de emancipação. Desenvolvimento artístico. Durante o período da mineração, o Brasil recriou um estilo barroco, muito bem retratado na figura de Antônio Francisco Lisboa, o nosso Aleijadinho. E também no sentido da literatura, desenvolvimento da escola literária, o arcadismo, muito influenciado pelo iluminismo europeu. E ideias de emancipação. Em virtude do desenvolvimento de uma classe média rica ligada à área mineradora, os pais mandavam seus filhos estudarem na Europa. Quando eles voltavam da Europa, voltavam trazendo ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, as ideias do iluminismo. E não é, por acaso, vestibulando, que o primeiro movimento que vai procurar separar o Brasil de Portugal ocorreu na região das Minas, a Inconfidência Mineira. Preste atenção neste quadro. Aí está retratado a figura, um dos principais líderes do movimento da Inconfidência Mineira, que tentou libertar o Brasil de Portugal. É isso aí, até a próxima, estudem. Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar da monarquia brasileira. Aliás, duas aulas. Na aula de hoje, primeiro reinado e período regencial. Na próxima aula, segundo reinado. Observe este quadro. A figura de D. Pedro I, aquele que proclamou a nossa independência. Após a independência do Brasil, inicia-se o processo da organização do Estado brasileiro. 3 momentos. Primeiro, as guerras de independência na Bahia, Pará, Piauí, Maranhão, Cisplatina, para garantir a unidade territorial. No segundo momento, o reconhecimento da independência brasileira. Observe este quadro. Reconhecimento da nossa independência. Os primeiros a reconhecer a independência foram os Estados Unidos da América, em nome da doutrina Monroe, a América para os americanos. Os problemas da América devem ser resolvidos por quem mora na América. Portugal vai reconhecer a nossa independência em 1825, mediante uma indenização, 2 milhões de libras esterlinas. E por fim, 1826, reconhecimento da nossa independência pela Inglaterra, a ratificação dos tratados de 1810. Tratados que foram assinados quando a família real encontrava-se no Brasil, D. João VI. E esses tratados são aqueles que privilegiam os produtos e os comerciantes ingleses aqui no Brasil. Portanto, para reconhecer a nossa independência, a Inglaterra exigiu por mais 15 anos a permanência dos privilégios econômicos. O que significa dizer politicamente independente, economicamente não. O terceiro processo é o processo para a
Constituição do Brasil, juridicamente falando. Um processo para a elaboração da primeira Constituição Nacional. Observe este retrato. Um dos irmãos Andradas. Esse é o Antônio Carlos de Andrada. Também houve o Martim Francisco e o José Bonifácio. Esses irmãos Andrada tiveram uma importante atuação na elaboração da primeira Constituição brasileira, um projeto constitucional de 1823. Observe este quadro. Projeto de 1823, onde, através desse projeto, o poder executivo seria limitado pelo poder legislativo e a criação do chamado voto censitário. Voto censitário só vota quem tem rendas. E essas rendas seriam calculadas pelo projeto de 1823 de acordo com os alqueires de farinha de mandioca. É por isso que esse projeto foi batizado como Constituição da Mandioca. Esse projeto só ficou no projeto. Dom Pedro I não gostou ao saber que o poder executivo seria limitado. Portanto, Dom Pedro I cerca o prédio onde a Assembleia Nacional estava reunida para a elaboração desse projeto e dissolve a Assembleia. É o episódio da Noite da Agonia. Depois da dissolução da Assembleia Constituinte, Dom Pedro I convoca um Conselho de Estado, 10 pessoas, e essas 10 pessoas elaboram aquela que de fato será a primeira Constituição brasileira. Observe o quadro. Constituição de 1824. Transforma o Brasil numa monarquia hereditária constitucional. Permanência do voto censitário, agora em contos de réis. Subordinação da Igreja ao Estado, o famoso padroado. E existência de 4 poderes: executivo, imperador e os seus ministros; legislativo, deputados e senadores; o judiciário, juízes, e o famoso poder moderador. Poder moderador que está na chave de toda a organização jurídica da Constituição de 1824. Pelo poder moderador, Dom Pedro I centraliza todos os poderes em suas mãos. Ele pode dissolver a Câmara de Deputados, pode nomear senadores e interferir nos assuntos religiosos. É contra esse autoritarismo, é contra essa intervenção do Estado, contra esse arbitrarismo de Dom Pedro I, vão ocorrer aqui no Brasil alguns levantes, alguns movimentos. Sendo o principal deles, vai ocorrer no Nordeste brasileiro. Observe esta imagem. Frei Caneca, um dos líderes da Confederação do Equador, que ocorreu no Nordeste brasileiro, envolvendo algumas províncias. Aí está Pernambuco, Piauí, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Vão pedir a separação política do Brasil. É a Confederação do Equador. É um movimento contra a centralização do poder nas mãos do imperador. Esse movimento foi duramente reprimido pelas forças imperiais a mando de Dom Pedro I. Por conta disso, dessa autoridade do imperador, Dom Pedro I inicia a perda do seu prestígio, que vai acarretar no processo da abdicação, da renúncia ao trono. Observe o quadro. A abdicação do imperador, resultado da queda do prestígio do imperador, em virtude de uma enorme crise financeira, uma balança comercial desfavorável, a nossa importação era maior que a exportação, o autoritarismo imperial, a guerra da Cisplatina, uma derrota militar brasileira, no que hoje nós chamamos de Uruguai, o assassinato de um crítico de Dom Pedro I, o jornalista Líbero Badaró, e a Noite das Garrafadas. Um episódio que envolve portugueses favoráveis a Dom Pedro I e brasileiros contra Dom Pedro I. Diante dessa situação,
da perda de prestígio do imperador, ele abdica em nome de seu filho, Pedro II, que na ocasião tinha 5 anos. Com 5 anos não se pode governar. Inicia-se então o chamado período regencial, que deveria durar até a maioridade do sucessor, Dom Pedro II. Observe este quadro. Aí está, regente Feijó, Antônio Diogo Feijó, personagem que vai ter uma importante atuação no período regencial. A regência, segundo a Constituição, deveria ser trina e permanente. 3 como regentes até a maioridade do imperador. Observe este quadro. Regência trina permanente, que foi de 31 até 1835. Forte atuação do padre Feijó, que nesse momento era ministro da Justiça. A criação da Guarda Nacional, uma tropa militar de elite para conter as tensões sociais do período. E a elaboração do Código do Processo Criminal de 1832. Uma modernização, porque a legislação que existia no Brasil ainda lembrava aquele arcaísmo das legislações portuguesas. Pelo Código do Processo Criminal, inicia-se uma descentralização da justiça. Ao longo do período regencial, nós vamos ter a atuação de 3 grupos políticos, 3 correntes políticas, que está na origem da formação dos nossos partidos políticos do Segundo Reinado. Observe este quadro. As correntes políticas. Grupo Restaurador, que também tinha um apelido, também era conhecido como Caramuru, que tinha uma tendência ao absolutismo, defendia o poder absoluto nas mãos do rei. O grupo dos moderados, também conhecidos como chimangos, que tinha uma tendência liberal. Observe as aspas. Liberais, porque esse grupo tem uma aversão ao absolutismo. Nesse sentido, esse grupo é liberal. No entanto, os chimangos defendiam a escravidão. E escravidão é incompatível com o liberalismo clássico. Daí as aspas. Exaltados, também chamados jurujubas ou farroupilhas, que eram radicais. Radicais. Questionavam o poder moderador. Alguns até queriam o fim da monarquia e a proclamação de uma república. Durante a regência trina permanente, vai ser reformada a Constituição de 1824. É o famoso Ato Adicional. Observe. Ato Adicional de 1834, responsável pela criação das assembleias provinciais, iniciando uma descentralização administrativa. As províncias passam a ter o direito de cobrar impostos, a ter o direito de montar polícias. É uma descentralização administrativa. Criação do município neutro. Então, a cidade do Rio de Janeiro seria separada da província do Rio de Janeiro, nascendo o futuro Distrito Federal. E a adoção da regência una. Fim da regência trina e início da regência una, um só, eletiva e temporária. Um regente, regente que seria eleito por um mandato, por um tempo, 4 anos. É esse aspecto dessa regência una que faz com que, em pleno período imperial, o Brasil passe a ter uma experiência republicana. Os regentes unos foram 2, o próprio Feijó e o Araújo Lima. E ao longo do período regencial das regências unas, nós vamos ter as rebeliões regenciais. Observe a imagem. Cabanagem, cabanas, à beira de rios no Pará. Então as rebeliões, a cabanagem no Pará, Sabinada, Bahia, Balaiada, Maranhão e a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul são as importantes. Observe esse quadro. Rebeliões regenciais possuíam caráter separatistas, possuíam também um caráter republicano, popular. Nós vamos ter a participação
na cabanagem e a balaiada. Portanto, são revoltas com caráter social. E lá no Rio Grande do Sul, Farroupilhas é uma revolução ou uma guerra de elite. São os grandes proprietários de terra contra a política do governo de aumentar o preço do sal, prejudicando o seu comércio, já que eles viviam do charque, a carne com sal. Ao longo ainda do período regencial, nós vamos ter a formação dos partidos políticos. Observe, o grupo restaurador passa a se chamar regressista e ao longo do segundo reinado, Partido Conservador. O grupo moderado chama-se progressista e ao longo do segundo reinado, Partido Liberal. Partido Conservador e Partido Liberal idênticos. Como diz a expressão da época, farinhas do mesmo saco. Grandes proprietários de terra, escravocratas e monarquistas. Para encerrar, observe o quadro. Coroação de D. Pedro II, aos 14 anos de idade, iniciando o segundo reinado. É o famoso golpe da maioridade. Para estabilizar as relações políticas e econômicas, os grupos do Partido Liberal e Conservador uniram-se, antecipando a coroação de D. Pedro. Com 14 anos, já era imperador do Brasil. É isso aí. Estude e até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? Vimos na aula passada, primeiro reinado, período regencial, a partir dessa aula, segundo reinado. Observe essa gravura. Uma sátira, D. Pedro, controlando, manipulando os dois partidos políticos do segundo reinado, o Partido Liberal e o Partido Conservador. No segundo reinado, vai ocorrer uma alteração na organização política brasileira. A adoção do parlamentarismo a partir de 1847, com a criação do cargo da presidência do Conselho de Ministros. Ocorre que aqui no Brasil o parlamentarismo vai funcionar de uma maneira inversa ao funcionamento do parlamentarismo clássico. Observe este quadro. Parlamentarismo inglês, o parlamento é que escolhe o primeiro-ministro. Portanto, no caso inglês, o primeiro-ministro, o poder executivo, é controlado pelo poder legislativo. No caso brasileiro, o rei indica, nomeia o primeiro-ministro. Sendo assim, o poder executivo é controlado pela monarquia. É isso que faz com que o parlamentarismo no Brasil seja caracterizado como ao contrário, inverso. E por quê? Não esqueça, a Constituição brasileira estabelece 4 poderes. Portanto, é pelo poder moderador que o rei pode nomear e demitir o primeiro-ministro, caracterizando a inversão. Também, no segundo reinado, nós vamos ter questões envolvendo o Brasil e a Inglaterra, o Brasil e países latinos. Primeiro, vamos analisar as tensões entre Brasil e Inglaterra. Observe o quadro. Tensões anglo-brasileiras. 1844, Tarifa Alves Branco. Representa o fim dos privilégios ingleses aqui no Brasil. Aqueles privilégios comerciais que os ingleses tinham desde 1810. Por conta disso, como resposta a isso, em 1845, Bill Aberdeen, que é uma medida da Inglaterra para coibir e proibir o tráfico negreiro. Qualquer navio brasileiro suspeito do tráfico negreiro, a partir de 1845, poderia ser aprisionado pelos ingleses. Como resposta a isso, 1850, aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, importantíssima, representa o fim do tráfico negreiro. E em 1861, início da chamada Questão Christie.
William Christie era o nome do embaixador inglês aqui no Brasil. São questões, primeiro, um navio inglês naufragou no sul e o William Christie acusou a população brasileira de fazer uma pilhagem. Depois, no Rio de Janeiro, oficiais da Marinha Inglesa, meio embriagados, fazem uma arruaça, brigam com o sentinela e são presos. Esses dois incidentes, mais a questão do tráfico negreiro, mais o fim dos privilégios ingleses aqui no Brasil, provocam a questão Christie, que vai até 1865, que é um rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra. Depois, uma segunda questão, a questão Platina, que vai provocar a famosa Guerra do Paraguai. Observe esta imagem. Francisco Solano Lopes, presidente do Paraguai e responsável pela modernização do Paraguai. Modernização econômica. O Paraguai terá no século XIX um modelo econômico autossuficiente. Ele não será dependente da Inglaterra. E a Inglaterra não via isso com bons olhos. E a Inglaterra queria destruir esse modelo econômico. E a oportunidade virá com a famosa Guerra do Paraguai. Observe o quadro. Guerra do Paraguai, 1864, 1870. Causas: a expansão e o desenvolvimento econômico do Paraguai, a intervenção brasileira na região do Prata, o que hoje é Argentina e Uruguai, os interesses da Inglaterra em destruir o modelo econômico do Paraguai e a formação da Tríplice Aliança: Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai e com o apoio da Inglaterra. O resultado: vitória da Tríplice Aliança no campo militar, porque economicamente quem se beneficiou da guerra foi a Inglaterra. Conseguiu mais um mercado consumidor, conseguiu mais um dependente do seu capitalismo. Também no segundo reinado, nós vamos observar a atividade, a expansão da atividade cafeeira. Observe o mapa. Aí está a expansão do café. Primeiro, no Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, e depois uma expansão para o oeste paulista. Quando falamos de café, nós falamos de duas áreas produtoras de café. Uma no Rio de Janeiro, a outra em São Paulo. Observe as áreas. Aí está, Vale do Paraíba, uma área onde os grandes proprietários defendem e apoiam a monarquia, utilizam-se da mão de obra escrava, fazendo dessa área uma área ainda tradicional. No oeste paulista, os grandes proprietários de terra apoiam o ideal republicano, adotam a mão de obra assalariada. Não se esqueçam que desde 1850 não entram mais escravos no Brasil, Lei Eusébio de Queiroz, fazendo dessa área uma área moderna. A expansão do café também vai trazer uma série de modernizações para a sociedade, a economia e a política nacional. Observe o quadro. Café e a modernização. A construção das ferrovias para melhor escoamento da área produtora de café, o Oeste Paulista, até a área exportadora, Porto de Santos. Desenvolvimento do sistema bancário. Desenvolvimento das cidades, o urbanismo, Avenida Paulista, São Paulo, Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro, um surto industrial e o desenvolvimento das relações assalariadas, trabalho assalariado. Sobre o surto industrial, é sempre bom citarmos Irineu Evangelista de Souza, o nosso Barão de Mauá. Um homem que vai se envolver em várias atividades industriais, comerciais, companhias de navegação, sistemas financeiros, casas de moeda. Barão de Mauá, o grande industrial do século XIX. Sob a substituição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, nós vamos ter a participação dos imigrantes italianos.
Observe a gravura. Imigrantes italianos trabalhando na lavoura cafeeira. O segundo reinado também é caracterizado pelo fim da escravidão. Vamos observar agora o processo que resultou na extinção da escravatura no Brasil. Observe o quadro. Fim da escravidão, resultado da pressão internacional, especialmente dos países capitalistas. Como já dissemos, escravo não recebe salário, portanto não é consumidor. A expansão da atividade cafeeira, aliada ao fim do tráfico negreiro e à necessidade de mão de obra. Daí o recurso, o imigrante italiano principalmente, e o abolicionismo. Sobre o abolicionismo, nós vamos ter uma série de legislações. Primeiro, a Lei do Ventre Livre, 1871, Lei dos Sexagenários, 1885, e Lei Áurea, 1888. Lei Áurea, que acabou com a escravidão no Brasil, 13 de maio de 1888. Não representou uma melhora na vida do negro. Deixou de ser escravo e virou um marginal, pois não foi dada a oportunidade ao trabalho, à saúde, ao lazer, à habitação. De escravo, passou a ser um marginal. Ainda no segundo reinado, nós vamos ter o chamado movimento republicano, que vai contribuir para a queda do segundo reinado. Vamos analisar aqui, em primeiro lugar, os motivos que provocaram a queda da monarquia brasileira. Observe o quadro. Fim do Império Brasileiro. Processos de modernizações do século XIX ligados ao café, desenvolvimento do urbanismo, desenvolvimento do sistema financeiro, modernizações. Questão religiosa envolvendo o Império e a Igreja. É contra o regime do padroado, contra a intervenção do Estado nos assuntos religiosos. Desenvolvimento da questão militar, envolvendo o Exército contra o Estado. Desde o final da Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro passa a reivindicar uma maior participação nas decisões políticas. Questão social que envolve a crise do escravismo, o processo de abolição da escravatura. Aqueles grandes proprietários de terra do Vale do Paraíba, após a abolição da escravatura, colocam-se contra o Império. E o movimento republicano. Movimento republicano que vai ter adeptos nas cidades, intelectuais, estudantes de direitos, e também vai conseguir o apoio dos grandes proprietários de terra, os fazendeiros de café do Oeste Paulista. Esse movimento republicano pode ser dividido em duas correntes. Observe-as. Corrente evolucionista, liderada, entre outros, por Quintino Bocaiúva, defendia a implantação da República de forma gradual, sem a participação popular. E o movimento revolucionário, entre seus líderes, Silva Jardim, o oposto do evolucionista, a implantação de um movimento da República através de uma revolução com participação popular. A tendência que ganhou foi a tendência evolucionista. E em 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República. Representa o final do segundo reinado e o início de uma nova fase política na história brasileira. Agora, a proclamação da República não muda muita coisa na história brasileira. Continuamos com o modelo agrário exportador. Continuamos com o modelo ainda das origens coloniais. E com a implantação da República, a atividade do café vai continuar a ser a principal atividade econômica. Vimos então na aula de hoje o segundo reinado, as tensões, Guerra do Paraguai, questão Christie,
a evolução do café e as suas consequências para o Brasil e o nosso movimento republicano. É isso aí, tenham uma boa sorte, estude e até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar da República Oligárquica ou República Velha. Preste atenção nessas gravuras. Proclamação da República, 15 de novembro de 1889, e os primeiros presidentes, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. A República Velha está dividida em dois períodos. República da Espada, que é o momento da presidência de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, período de consolidação das instituições republicanas, e República Oligárquica, domínio dos proprietários de terra, os fazendeiros de café. Vamos começar a analisar o governo de Deodoro da Fonseca. Observe a tela. Deodoro da Fonseca e a grande naturalização, quando estrangeiros vão receber a cidadania nacional. Separação do Estado e Igreja e a elaboração da primeira Constituição Republicana de 1891. A Constituição de 1891 vai trazer para o Brasil o regime republicano e federativo. Observe os aspectos da Constituição. Constituição de 1891 e suas principais características. O estabelecimento da federação, federalismo, o chefe dessa federação, o presidente da República, existência de três poderes: executivo, presidente e os ministros, legislativo, deputados e senadores, e judiciário. Eleição direta e estabelecido o voto aberto. Voto aberto, não secreto, o que vai dar margem para as fraudes eleitorais no período oligárquico. A República da Espada também é marcada pelo encilhamento, uma tentativa de Rui Barbosa, nosso primeiro-ministro da Fazenda, de procurar industrializar o Brasil. Observe seus aspectos. Encilhamento, caracterizado pela emissão de papel moeda, aumentar o meio circulante para investimento nas atividades industriais e agrícolas. Especulação financeira, surgimento de um monte de empresas, sociedade anônimas, a desvalorização da moeda por conta desse emissionismo e o resultado, a inflação. Muita emissão de moeda, o que vai acarretar a desvalorização dessa moeda e um processo inflacionário, encilhamento. Também na República da Espada, nós vamos ter as revoltas da Armada. Armada era o nome que a Marinha tinha no século XIX. Uma revolta no período do Deodoro, outra revolta no período do Floriano Peixoto. Observe o quadro. Primeira revolta da Armada é uma reação contra Deodoro da Fonseca, que fechou o Congresso Nacional. Dessa revolta, Custódio de Melo, almirante, ameaça bombardear a cidade do Rio de Janeiro, caso Deodoro da Fonseca não reabrisse o Congresso Nacional. Deodoro não reabriu o Congresso e renunciou. Renúncia presidencial. Com a sua renúncia, o vice-presidente Floriano Peixoto assume. E ao assumir, ocorre um segundo processo, uma segunda revolta da Armada. Observe o quadro. Segunda revolta da Armada. Dessa vez, houve uma guerra civil, Floriano Peixoto não renunciou, e a sua participação nessa guerra e a vitória do Exército deu a ele o título de Marechal de Ferro.
Floriano Peixoto também vai pacificar o estado do Rio Grande do Sul, que encontrava-se em guerra civil, a chamada Revolução Federalista. A sua atuação na Revolta da Armada e na Revolução Federalista é que lhe conferiu o título de Marechal de Ferro. Segundo a Constituição, Floriano Peixoto não poderia assumir a presidência com a renúncia do Deodoro. Ele deveria marcar novas eleições. Como ele não fez, daí a Revolta da Armada. Floriano Peixoto, com mãos de ferro, vai consolidar as instituições republicanas. É passado o poder para Prudente de Moraes e inicia-se o período oligárquico, o período do domínio dos grandes proprietários de terra, os fazendeiros de café. E esse período é marcado pela chamada política dos governadores. Preste atenção no quadro. Aí está o Porto de Santos, mostrando o dinamismo e a exportação de café para a Europa e Estados Unidos da América. Esse período oligárquico é o período, então, do domínio dos grandes proprietários de terra. Nós vamos analisar a estrutura política, a estrutura econômica e social desse período. Primeiro, política dos governadores. Preste atenção no quadro. Política dos governadores, que consistia no apoio dos estados ao governo federal para manter a federação. Em troca, o governo federal apoiava também os estados. Existência da chamada Comissão Verificadora de Poderes e a política da degola. Pela política dos governadores, há um acordo entre Estado e a Federação, entre os governadores e o presidente da República. Por esse acordo, os governadores vão garantir a eleição de deputados da situação, que sempre vão apoiar o presidente da República. Em troca, o presidente da República garante que a oposição nos estados será esvaziada pela chamada Comissão de Verificação de Poderes. Funciona assim. Se algum deputado da oposição vencer a eleição, a Comissão de Verificação não entrega o diploma, alegando fraude eleitoral. É a chamada política da degola. Dessa forma, o governador não tem a oposição local e o presidente não tem a oposição no Congresso Nacional. E o ponto de referência para a fraude eleitoral era o coronel. Preste atenção no quadro. Coronelismo, que representa o poder dos chefes políticos locais que vão se encarregar da fraude eleitoral, o chamado voto do cabresto. Agora, nós vamos ter que tratar das atividades econômicas que vão se desenvolver na República Velha. Observe o quadro. Café, principal atividade econômica. Política de valorização do café, baseada na estocagem do excedente do café, desvalorização da moeda e a socialização das perdas. A produção do café era muito grande, o que provocava a queda do preço no mercado internacional. Pela política de valorização, o governo federal compra o café, estoca, provocando a sua falta no mercado e depois vende quando o preço estiver bom. E também uma política de desvalorização da moeda. Eu desvalorizo a moeda, o que vai beneficiar a exportação, mas não beneficia a importação. Esse processo de desvalorização da moeda realiza a socialização das perdas. Além do café, outras atividades agrícolas desenvolveram-se no período. Observe. A borracha e o cacau. Borracha, Amazonas, cacau, Bahia. Utilização da mão de obra de origem nordestina, fugindo da seca. Essas duas atividades vão trazer imensas fortunas e uma rápida decadência em virtude da concorrência estrangeira. Além do café, borracha e cacau, além das atividades agrícolas, houve também o desenvolvimento da atividade industrial. Observe o quadro. Política de substituição de importações
em virtude da Primeira Guerra Mundial. Os principais países capitalistas em guerra e o Brasil passa a produzir aquilo que antes era importado. Desenvolvimento do setor industrial, especialmente a indústria têxtil, desenvolvimento da classe operária e da questão social. Questão social que envolve capital e trabalho, que envolve as tensões entre patrão e empregado. Na República Velha, nós vamos ter os movimentos sociais, que podemos dividi-los em dois tipos: movimento social rural e movimento social urbano. Nesta aula, trataremos dos movimentos sociais rurais. Os urbanos ficam para uma próxima aula. Observe o quadro. Guerra de Canudos, de caráter messiânico, provocada pela miséria do sertanejo, em virtude dos latifúndios, violenta reação do governo. Caráter messiânico, porque Antônio Conselheiro, além de fazer as suas pregações, ainda auxiliava os sertanejos que viviam na miséria. O governo federal vai ter que enviar 4 expedições para destruir Monte Belo. Um outro movimento, muito semelhante, ocorreu no sul do Brasil. Observe o quadro. Guerra do Contestado. Caráter também messiânico, o líder, o monge José Maria, disputa territorial e violenta reação do governo. Disputa territorial. Uma região entre Santa Catarina e Paraná, contestada pelos dois estados e que foi ocupada e invadida por miseráveis sertanejos. Também violenta reação do governo. E o último movimento aqui, o movimento do cangaço. Observe o quadro. Cangaço, ligado à estrutura latifundiária do Nordeste, movimento também contra a fome e a miséria e caracterizado como banditismo social. Banditismo social que os cangaceiros roubavam dos ricos para distribuir aos pobres. Na próxima aula, nós vamos tratar dos movimentos urbanos. Até a próxima e estude! Olá, amigos do Vestibulando. Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos tratar dos chamados regimes totalitários, nazismo e fascismo. Para começar, vamos observar a crise mundial de 1929. Observe esta imagem. Uma fila de desempregados norte-americanos buscando amparo governamental durante a crise de 29. A crise de 1929 iniciou-se nos Estados Unidos da América após o declínio do chamado milagre americano. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos da América tornaram-se uma potência hegemônica. E aí iniciou-se o American Way of Life, caracterizado pelo consumismo e pela construção de grandes prédios. No final da década de 20, essa euforia norte-americana entra em colapso. É a chamada crise de 29. Observe o quadro. Crise de 29, primeira grande crise do capitalismo no século XX, caracterizado pela superprodução. As indústrias continuavam a produzir, no entanto, o consumo diminuiu em virtude do desemprego, especulação financeira e a queda da Bolsa de Nova York. A crise de 29, como os Estados Unidos da América já eram uma potência hegemônica, a crise começa nos Estados Unidos da América e se espalha por todo o mundo. Vamos observar as consequências desta crise. Observe o quadro. Efeitos da crise de 1929. Desemprego em massa, miséria e início da chamada economia dirigida. É o fim do liberalismo econômico, é o fim da liberdade econômica. Nos Estados Unidos da América, o início dessa economia dirigida será implantada por Franklin Delano Roosevelt.
adotando o chamado New Deal. Vamos observar o que foi esta política econômica. Observe o quadro. New Deal, caracterizado pela intervenção do Estado nos assuntos econômicos, com o objetivo de recuperar a economia e fortalecer o capitalismo. O New Deal resulta no fortalecimento do Estado. Por quê? Porque algumas práticas políticas antes, que seriam executadas pelos governos estaduais, passaram a ser executadas pelo governo federal, como a prática do seguro-desemprego e a construção de grandes obras públicas. O início dessa economia dirigida e o colapso do liberalismo econômico vão fortalecer, principalmente na Europa, os chamados regimes totalitários, nazismo e fascismo. Vamos observar os principais aspectos do totalitarismo. Observe o quadro. Totalitarismo, então, caracterizado pelo forte nacionalismo, militarismo, desenvolvimento da indústria bélica, regime antidemocrático, antiliberal, intervenção do Estado nos assuntos econômicos, e antimarxista. São regimes para conter o avanço da esquerda, o avanço do socialismo e frear as manifestações operárias. O primeiro grande regime totalitário vai surgir na Itália. É o chamado fascismo. Observe esta gravura. Benito Mussolini e uma frase famosa: tudo para o Estado, nada contra o Estado, ninguém fora do Estado. Daí o termo totalitarismo. A participação do Estado na vida do indivíduo é total. O regime fascista vai ser implantado na Itália em virtude de algumas causas, algumas consequências típicas do regime italiano. Observe. Fascismo italiano, caracterizado pela crise socioeconômica, por qual passava a Itália após a Primeira Guerra Mundial. Inflação, desvalorização monetária, desemprego, carestia. Tudo isso contribui para o avanço das ideias da esquerda, avanço do socialismo. Para conter esse avanço, os camisas negras, os fascistas italianos, no dia 28 de outubro de 1922, realizam a marcha sobre Roma em um golpe de Estado. A partir desse golpe de Estado, Benito Mussolini vai implantar o regime fascista, um regime caracterizado pela supressão das liberdades individuais. Observe no quadro. Regime fascista, caracterizado pelo uso do terror e violência, principalmente pelos camisas negras, corporativismo, que seria uma aliança entre os interesses da classe patronal e da classe trabalhadora para evitar lutas de classes, Carta do Trabalho, onde algumas conquistas serão dadas aos trabalhadores, como jornada de trabalho, regulamentação do trabalho infantil e feminino, como forma de esvaziar o movimento operário, e a supressão dos direitos e das liberdades individuais. Proibida a organização sindical e, portanto, as greves. Um outro regime totalitário surgiu também na Europa, na Alemanha. Observe esta figura. Adolf Hitler e um slogan da propaganda nazista: tu não és nada, teu povo é tudo. O nazismo surgiu na Alemanha também em virtude da crise financeira e econômica pós-Primeira Guerra Mundial. Observe a tela. Ascensão do nazismo, crise socioeconômica da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, reforçada pela crise de 1929, representou um avanço da esquerda alemã. Para conter esse avanço, a direita, o grupo conservador alemão, conseguiu a eleição de Adolf Hitler. Observe duas coisas. A primeira, o fascismo não tem nenhuma relação direta com a crise mundial de 1929. Os fascistas chegaram ao poder em 1922. Os fascistas chegaram ao poder através de um golpe
de Estado, marcha sobre Roma. Já o nazismo tem uma relação direta com a crise mundial de 29, que acentuou a crise econômica da Alemanha, e Adolf Hitler chega ao poder através das regras democráticas. Nazismo e fascismo apresentam muitas semelhanças, como o militarismo ou nacionalismo. No entanto, existe uma diferença essencial. Observe o quadro. O regime nazista e a superioridade da raça ariana. Ideia que afirmava que os arianos são superiores, acentuando assim o preconceito racial. Início de uma perseguição sistemática a judeus, ciganos, negros, homossexuais, a qualquer um que degenerasse a raça ariana. Dessa ideia, desenvolveu-se a doutrina do espaço vital, que consistia numa expansão territorial, na ocupação do espaço geográfico para o desenvolvimento dessa raça ariana. É desse expansionismo que nós vamos encontrar uma das causas para a Segunda Guerra Mundial. Vamos observar os mecanismos de sustentação da ditadura nazista. Observe o quadro. Então, ditadura nazista, sustentada pelo Partido Nazista, pela SS, que é o braço armado do Partido Nazista, a Gestapo, uma polícia especial, polícia do Estado, e o Ministério da Propaganda, dirigida por Goebbels. Assim, nazismo e fascismo vão, de alguma forma, contribuir para a recuperação da economia italiana e alemã, principalmente com o desenvolvimento da indústria bélica. Ainda na Europa, vai surgir um outro regime totalitário de direita, na Espanha. Observe o quadro. Guerra Civil Espanhola começou em 1936 e acabou em 1939. Dois grupos. De um lado, a Frente Popular, um grupo de esquerda, socialistas, comunistas, anarquistas contra o avanço do fascismo e que receberá apoio da União Soviética. Do outro lado, Falange, grupo conservador, apoiado pela burguesia, pelo exército e pela igreja. Esse grupo, na Guerra Civil, receberá apoio da Itália e Alemanha. No final da Guerra Civil, vitória da Falange e ascensão de Francisco Franco, generalíssimo Franco, inaugurando assim a ditadura franquista, que em alguns aspectos se diferencia dos regimes nazi-fascistas. Observe. Franquismo, supremacia do exército e não supremacia do partido, e um clericalismo acentuado, uma forte influência da Igreja Católica nos assuntos políticos. Também ainda na Europa, nós vamos ter a ditadura de Salazar. Antônio de Oliveira Salazar, que assume o poder em Portugal em 1928, e essa ditadura vai se estender até 1974, abril de 74, com a Revolução dos Cravos. Vimos, portanto, até agora os regimes totalitários de direita, mas também poderemos falar dos regimes totalitários de esquerda, o comunismo. Observe a tela. Stalinismo, 1924, ascensão de Stalin ao poder com a morte de Lenin, até 1953, caracterizado pela edição dos planos quinquenais, que é a planificação da economia, projetos econômicos planejados pelo Estado por 5 anos. No stalinismo, forte domínio do Partido Comunista, monopartidarismo, burocracia, prática dos expurgos e perseguições aos opositores do regime, prática da censura e prática do terror. O stalinismo representa uma reviravolta no humanismo marxista, aquelas ideias antes defendidas por Lenin, todo poder aos sovietes. O Stalin subverteu todo poder ao Partido Comunista. Então, na aula de hoje, nós observamos a crise mundial de 29 e o reflexo dela, fortalecendo os chamados regimes totalitários, o nazifascismo
e também o regime de esquerda, o totalitarismo, o comunismo. É isso aí, estude bastante e até a próxima. Olá, amigos do Vestibulando, tudo bem? A aula de hoje nós vamos tratar da Era Vargas. Mas antes, temos que terminar os movimentos sociais urbanos da República Velha. Observe esta imagem. Manifestação em São Paulo contra a carestia em 1917. Movimentos sociais urbanos da República Velha. Greves gerais, revolta da vacina e revolta da chibata. Vamos observar a famosa revolta da vacina que ocorreu no Rio de Janeiro. Observe o quadro. Revolta da vacina, resultado de uma política de saneamento do Estado para combater a varíola e a febre amarela. Para o combate da varíola, a vacinação obrigatória. E contra a vacinação obrigatória, uma revolta popular, revolta da vacina. Também no Rio de Janeiro, uma segunda revolta, de caráter militar, a revolta da chibata. Observe o quadro. Revolta da chibata contra os castigos corporais. Na Marinha, começo do século XX, era muito comum quando o marinheiro não acatasse as ordens, não cumprisse determinadas regras, recebesse castigos corporais. E também uma revolta contra o serviço militar obrigatório. E põe obrigatório nisso. Viaturas passavam pelas ruas do Rio de Janeiro e recolhiam mendigos, pessoas que moravam embaixo de ponte. Contra essa obrigatoriedade, também eclodiu a revolta da chibata. A República Velha também será caracterizada pelo desenvolvimento da atividade industrial. E esse desenvolvimento industrial traz o desenvolvimento de uma nova classe, o proletariado. Observe o quadro. Greves gerais, 1917, 1920, resultado das precárias condições de trabalho. Questão social. O que é a questão social? Envolve a luta do trabalhador com a classe patronal, trabalhador querendo melhores condições de trabalho. Greve, por exemplo, era considerada caso de polícia. Anarco-sindicalismo, o grupo, a ideologia do movimento trabalhador no começo do século XX era o anarco-sindicalismo. E violenta repressão a essas greves de 17 a 1920. Como vimos, a República Oligárquica não foi tão hegemônica assim. Movimentos urbanos. Também vai ocorrer um movimento de caráter militar importantíssimo na República Velha. É o chamado tenentismo. Observe o quadro. Tenentismo caracterizado pela moralização republicana, moralização das instituições republicanas, instituição do voto secreto, defesa da criação da justiça eleitoral, nacionalismo econômico, defesa do ideal de salvação nacional. Crises políticas, econômicas e sociais deveriam ser resolvidas pelo Exército. Identidade com as camadas médias e elitismo. As propostas tenentistas agradavam, interessavam a classe média. Por exemplo, o voto secreto. Isso não significa dizer que os tenentes representam a classe média. Ao contrário, o tenentismo é um movimento elitista. Para conseguir o atendimento de suas reivindicações, os tenentes radicalizaram o movimento, chegando à luta armada. Observe o quadro. Movimentos armados dos tenentes. 1922, a revolta do Forte de Copacabana, o famoso episódio, os 18 do Forte. 1924, revolta tenentista em São Paulo. E em 1925, 1927, o auge, o ápice do tenentismo, que é a ação da Coluna Prestes. Coluna liderada
por Luiz Carlos Prestes. Cuidado! Luiz Carlos Prestes é muito conhecido por ser um comunista. Só que, quando ele dirigia a coluna Prestes, ele ainda não era comunista. Prestes abraça o comunismo durante o seu exílio na Bolívia, em 1928. Cuidado! O tenentismo está na raiz da crise de 1930, a Revolução de 30, que acabou com a República Oligárquica. Observe as causas na tela. Revolução de 30, provocada pela crise mundial de 1929, que provocou uma queda brusca nos preços do café. Essa crise econômica gera no Brasil uma crise política, a dissidência oligárquica, que representa o fim da política do café com leite, aquela aliança São Paulo-Minas. Formação de uma chapa de oposição para concorrer às eleições de 30, a Aliança Liberal, encabeçada por Getúlio Vargas e João Pessoa. Essa Aliança Liberal recebe apoio de Minas Gerais. Vitória de Júlio Prestes e a causa imediata da Revolução de 30, o assassinato de João Pessoa. Mais um cuidado. Sabemos que Getúlio Vargas governa o Brasil depois de 30. Não porque ele ganhou as eleições. Quem ganha as eleições é Júlio Prestes. A partir da Revolução de 30, tem início a Era Vargas, dividida em 3 períodos: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. E a Era Vargas inicia um novo Estado. A Revolução de 30, na verdade, não foi uma revolução, mas sim um rearranjo do Estado brasileiro. Observe na tela. Um Estado de compromisso, Estado que vai atender ou continuar a atender os interesses oligárquicos, a oligarquia mineira, a oligarquia paulista e as oligarquias antes marginalizadas, a do Nordeste e a do Sul. Atender os interesses da classe média e da burguesia urbana, daí o voto secreto, daí o processo de industrialização. Atender os interesses também do proletariado. Por isso que ao longo desse Estado nós vamos ter as conquistas do trabalhador e atender os interesses também do Exército. Por que esse compromisso? Porque a partir de 30 não existia aqui no Brasil um grupo ou um setor politicamente forte para exercer uma hegemonia. Portanto, a Era Vargas representa a inauguração de um novo Estado, um Estado de compromisso. Vamos para o primeiro período de Getúlio Vargas. Observe na tela. Governo provisório, defesa da cafeicultura. Em virtude da crise de 29, esse governo vai introduzir medidas para a valorização do café. Uma delas, por exemplo, será a queima de grandes quantidades de café. Um estímulo à atividade industrial para atender os interesses da burguesia. E o processo da Revolução de 1932 em São Paulo. Essa revolução foi motivada pela demora de Getúlio Vargas em acelerar os trabalhos para elaborar uma nova Constituição. A Revolução de 30 vai tornar a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, uma peça de museu. Em virtude da demora, do atraso de Getúlio em convocar uma Assembleia Constituinte, São Paulo vai levantar a bandeira da legalidade. Daí a Revolução Constitucionalista em 32. Após essa revolução, Vargas convoca a Assembleia Constituinte, que vai elaborar a terceira Constituição do Brasil e a segunda da República. Observe o quadro. Constituição de 1934, manutenção do federalismo, manutenção do presidencialismo, novidade, instituição do voto secreto e voto feminino. Adoção de uma legislação trabalhista, como a regulamentação do trabalho, e nacionalismo econômico. O governo provisório é caracterizado pela chamada polarização ideológica. De um lado, integralistas, do outro lado, aliancistas.
Observe o quadro. A ação integralista brasileira, o integralismo, liderada por Plínio Salgado, forte apelo nacionalista, de caráter antidemocrático e que vai receber apoio de imigrantes europeus, alemães e italianos. Do outro lado, contra o fascismo, a Aliança Nacional Libertadora. Observe seus aspectos na tela. Frente de oposição ao fascismo, também com forte apelo nacionalista, uma defesa da reforma agrária e um movimento político de massas. Em 1935, Getúlio Vargas coloca a Aliança Nacional Libertadora na ilegalidade. Isso gera um movimento, a chamada Intentona Comunista, que vai servir de pretexto para o Estado perseguir os comunistas. Observe o quadro. Estado Novo, 37 a 45, a partir da publicação do Plano Cohen, falso plano, um pretexto para o golpe que instalou o Estado Novo. Estado Novo que será legitimado pela publicação de uma Constituição, a polaca, a Constituição de 1937. Observe o quadro. Centralização política, extinção do legislativo, então supremacia do executivo, instituição do cargo dos interventores, no lugar dos governadores, instalação da pena de morte e a manutenção de uma legislação trabalhista. Perceba aí que Vargas já está usando o recurso do populismo, manipulando a classe trabalhadora. Vamos observar os órgãos de sustentação desse Estado Novo. Observe. Sustentação do Estado Novo. A Polícia Especial, dirigida por Felito Miller, DASP, Departamento de Administração do Serviço Público, DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, órgão da censura e propaganda do governo, e o que? O populismo, que é um controle, que é a manipulação da classe trabalhadora. O Estado Novo é caracterizado pelo desenvolvimento das atividades industriais. É a época da construção do Parque Siderúrgico Nacional de Volta Redonda. Para encerrar, observe a tela. Economia do Estado Novo, intervenção do Estado na economia e a consolidação do processo de industrialização. A partir daí, já podemos falar que o Brasil tem uma atividade industrial. Era Vargas. Estude, sempre cai. Até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar dois processos históricos, neocolonialismo, século XVIII e XIX, e o processo de descolonização da Ásia e da África. Observe essa charge. Aí está, representantes da Grã-Bretanha, da Alemanha, da França, do Japão, da Rússia, discutindo a partilha da China. Partilha da Ásia, partilha da África. Elementos que compõem uma fase de desenvolvimento do capitalismo, o chamado imperialismo, que vai patrocinar o neocolonialismo. Vamos observar os fatores do imperialismo do século XIX. Observe o quadro. Imperialismo do século XIX, caracterizado pela segunda revolução industrial, que vai aumentar a capacidade produtiva, desenvolvimento do capitalismo monopolista em substituição ao capitalismo concorrencial, a formação de grandes conglomerados econômicos, trustes, cartéis e uma necessidade de ampliar mercados consumidores e fornecedores. No século XIX, o neocolonialismo tinha por objetivo o enriquecimento da alta burguesia, diferente do que vai ocorrer ou do que ocorreu nos séculos XVI e XVIII, o colonialismo que consistia na exploração da América para o enriquecimento do Estado. Vamos observar outras diferenças. Observe o quadro. Colonialismo, neocolonialismo.
colonialismo, séculos 16 e 18, área de atuação, América, e o sistema adotado era o mercantilismo, acúmulo de capitais. O neocolonialismo, séculos 19 e 20, áreas de atuação, Ásia e África, e o modelo econômico, liberalismo. Na América, escravismo, força de trabalho principal, e a fase do capitalismo era comercial. No neocolonialismo, nós vamos ter trabalho assalariado, necessidade de mercado consumidor, e a fase do capitalismo é financeira. Nós vamos ter duas formas de administração colonial no século XIX. O chamado protetorado e a chamada colônia, efetivamente, além de uma área considerada área de influência. Observe o quadro. Relações de dependência, protetorados, intervenção administrativa da metrópole. Exemplo, Egito, Marrocos e Índia. Quando falamos colônias, além da intervenção administrativa, uma intervenção militar da metrópole. Exemplo, Argélia e África do Sul. E ainda as chamadas áreas de influência, onde as metrópoles procuram conquistar privilégios econômicos. O exemplo típico é a China. O imperialismo na Ásia vai provocar reações coloniais. Então nós vamos ter revoltas na Índia e revoltas na China. Observe o quadro. Revoltas na Índia, a revolta dos Cipaios, 1857, colocando em xeque o domínio britânico na região. E depois a Guerra do Ópio, 1839, resultado da queima de 20.000 caixas contendo a substância. O governo britânico considerou isso uma afronta, ferindo os interesses ingleses, iniciando a Guerra do Ópio. Após a Guerra do Ópio, vitória da Inglaterra, e a Inglaterra passa a impor à China uma série de tratados, os chamados tratados desiguais. Observe o quadro. A abertura da China, imposição do Tratado de Nanquim, 1842, 5 portos chineses ficavam abertos ao livre comércio inglês, mas a concessão de Hong Kong, 1860, a assinatura do Tratado de Pequim, onde mais 11 portos ficavam abertos à livre navegação, e essa intervenção, essa influência estrangeira na China vai provocar uma revolta de caráter nacionalista, a chamada Revolta dos Boxers, 1900, 1901. Também nós vamos ter uma ação imperialista na Ásia do Japão. O Japão realiza um subimperialismo a partir da sua industrialização, da sua modernização na chamada Era Meiji. Observe o quadro. Era Meiji, 1867, 1912. É onde ocorre a chamada modernização do Japão, caracterizada pela industrialização e por um forte urbanismo. Dessa industrialização, o Japão inicia uma fase imperialista com a Guerra Sino-Japonesa contra a China, 1894, 1895, quando o Japão conquista a Manchúria. Uma outra forma, uma outra ação imperialista vai ocorrer no continente africano. E no continente africano vai ser determinada a partilha da África na Conferência de Berlim. Observe o mapa. Partilha da África, Conferência de Berlim, 1885. Observe aí as possessões coloniais. Possessões alemãs, possessões belgas, possessões britânicas, possessões espanholas, possessões francesas, possessões italianas, possessões portuguesas. Perceba que mais de 90% do continente africano estava sob o controle das nações europeias. O neocolonialismo, a corrida
por mercados consumidores e fornecedores, a ação do imperialismo é causa da Primeira Guerra Mundial. Agora nós vamos observar o processo inverso, o processo de descolonização, que é o processo de independência das colônias africanas ou colônias asiáticas. Observe o quadro. Causas da descolonização. O declínio da Europa após a Primeira Guerra Mundial, crise mundial de 29 e Segunda Guerra Mundial. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a Europa será uma mera área de influência entre Estados Unidos e União Soviética. O nacionalismo, desenvolvido nas áreas coloniais, na Ásia e na África. A criação da ONU, cujo documento de criação da ONU afirma o direito à autodeterminação dos povos. E a Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética, por interesses variados, vão apoiar os processos de independência. Estados Unidos da América objetivando consolidar seu poderio econômico. Estados Unidos, a União Soviética, procurando ampliar a sua área de influência política. Os processos de descolonização da Ásia e da África foram de duas formas. Ou um processo violento ou pacífico. Aquelas áreas onde a independência ocorreu de forma pacífica, a tendência foi a manutenção do modelo econômico imposto pelas metrópoles. Quer dizer, manutenção das normas capitalistas. Naquelas áreas onde a implantação ou desenvolvimento da independência ocorreu de forma violenta, nós vamos ter uma mudança radical nos aspectos econômicos. Quer dizer, implantação do socialismo. Vamos agora observar alguns casos de independência da Ásia e da África. Observe o quadro. Independência da Índia. Líderes Nehru e Gandhi, que iniciam um movimento pacífico de não cooperação, baseado nas campanhas de desobediência civil e resistência passiva. Após a independência, motivada por guerras religiosas na Índia, de um lado o hinduísmo, do outro lado a religião islâmica, a Índia será dividida em duas partes. Observe o mapa. Aí está a Índia, 1947, a sua independência. Depois, a divisão do território indiano, Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental. Em 1948, a primeira grande guerra entre Índia e Paquistão pela Caxemira. E em 1971, o Paquistão Oriental proclama sua independência em relação ao Paquistão Ocidental, surgindo a República do Bangladesh. Vamos observar também independências na Ásia, da Indochina e Indonésia. Observe o quadro. Independência da Indonésia, o líder Sukarno, 1941, uma guerra de caráter nacionalista contra a ocupação japonesa. No final da guerra, outro confronto nacionalista contra a recolonização holandesa. E em 1955, o líder Sukarno vai patrocinar a famosa Conferência de Bandung, conferência que vai reunir as nações recém-independentes da África e da Ásia contra a dominação capitalista. Independência da Indochina, o líder Ho Chi Minh. 1940, uma guerra nacionalista contra a ocupação japonesa. 1946, a guerra da Indochina contra a tentativa de recolonização francesa. 1954, divisão do Vietnã pela Conferência de Genebra, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. Em 1960, procurando a reunificação dos Vietnãs, inicia-se a Guerra do Vietnã. Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. O Vietnã do Sul vai receber apoio dos Estados Unidos da América. A Guerra do Vietnã se estende até 1975. E para encerrar, nós vamos observar o processo de descolonização da África, analisando o caso da Argélia e o fim do Império Português. Observe o quadro.
Guerra da Argélia, 1954, é fundada a Frente de Libertação Nacional, de caráter nacionalista, pela independência da Argélia. 1957, ocorre a famosa Batalha de Argel, onde o exército francês praticamente dizima a Frente de Libertação. E em 1962 é assinado um acordo entre França e Argélia, o Acordo de Évian, nascendo a República da Argélia. Agora, o fim do Império Colonial Português. 1975, independência de Moçambique, sob a liderança do líder nacionalista Samora Machel. 1975, independência de Angola, liderança Agostinho Neto. Após a independência, Angola passa por um período de uma longa e sangrenta guerra civil. Os movimentos pela libertação de Angola possuíam um caráter regional e possuíam também bases tribais. O movimento pela libertação de Angola, a União Nacional pela Independência Total de Angola e a Frente Nacional de Libertação de Angola iniciam uma guerra civil. Assim, o processo de descolonização trará duas consequências: a formação do terceiro mundo e a expansão dos países socialistas. É isso aí, estude e até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar do populismo, regime político que vai do fim do Estado Novo até 1964. Observe essa gravura, uma manifestação popular antivarguista de 1945, exigindo o fim do Estado Novo. Estado Novo que tem o seu final ligado à Segunda Guerra Mundial. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, do lado dos aliados, traz o chamado paradoxo. Soldados brasileiros, da FEB e da FAB, lutando na Europa contra o fascismo, contra o nazismo. E o paradoxo é que o regime brasileiro era muito semelhante, muito parecido a estes da Europa. E aí nós vamos ter os movimentos pela redemocratização no Brasil. Observe o quadro. Redemocratização. Primeiro, Manifesto dos Mineiros, escritores, jornalistas, políticos mineiros, pedindo a redemocratização. No Rio de Janeiro, primeiro Congresso de Escritores, pedindo o fim da censura e a liberdade de expressão. E aí Vargas, para controlar o movimento, marca novas eleições. Para as novas eleições, Vargas autoriza pela lei orgânica a formação de partidos políticos. Vamos observar os principais partidos políticos que surgiram no final do Estado Novo. Observe o quadro. Os principais partidos políticos: o DN, União Democrática Nacional, de oposição liberal a Vargas; PSD, Partido Social Democrático; Partido dos Interventores Federais, que representava os interesses das oligarquias; PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, presidido por Vargas para impor o sindicalismo varguista, quer dizer, pelego; PRP, Partido de Representação Popular, de tendência integralista; e o Partido Comunista Brasileiro, que lutava contra o capitalismo. Assim, o Brasil vai se ver dividido em 45 em dois grupos. Aqueles favoráveis à União Nacional com Getúlio Vargas, redemocratização com Getúlio, e aqueles que queriam a redemocratização sem o Getúlio. Os que queriam, entre eles o Partido Comunista e Luiz Carlos Prestes, vão organizar um amplo movimento popular chamado queremismo, em virtude dos slogans que apareciam nas faixas "Queremos Getúlio". Em 1945, temeroso de uma reviravolta de Vargas, para que Vargas continuasse no poder, há um golpe militar e, sem resistência, Getúlio Vargas é deposto. Vestibulando, Getúlio Vargas é muito importante. Então, que tal uma rápida revisão? Vamos lá?
Ninguém duvide que Getúlio foi importante para o Brasil. No seu tempo de governo, muita coisa por aqui se modificou. Olha o voto feminino, que também ficou secreto, e os direitos para o trabalhador. Polarizou a IBANL, o fascismo e o comunismo, e Getúlio então se aproveitou. Ele instalou o Estado Novo. Ah, mas que agonia, a censura e o terror. E foi neste período que o Brasil se industrializou. Oh, queremos constituinte com Getúlio. Queremos constituinte com Getúlio. Ninguém duvide que Getúlio foi importante para o Brasil. Tão importante que ele até inaugurou um regime político. Estamos falando do populismo. Observe o quadro. Aí está o populismo, caracterizado por uma sociedade urbana e industrial, pelo pluripartidarismo, aqueles partidos que nós já vimos, e também pela manipulação das massas urbanas, controlando o movimento operário. O período populista no Brasil é caracterizado pela implantação ou a continuação do processo de industrialização brasileira. Nós vamos observar agora os principais governos de 1945, com a deposição de Getúlio Vargas, até 1964, com a implantação da ditadura militar. Observe o quadro. Governo Dutra, 46-51, no seu governo, uma nova Constituição, manutenção da República Federativa e do presidencialismo. Alinhamento do Brasil com os Estados Unidos da América, estamos no início da Guerra Fria. Por conta desse alinhamento, o Partido Comunista Brasileiro será colocado na ilegalidade e um rompimento das relações diplomáticas Brasil-União Soviética. Adoção do Plano SALT. Plano SALT, observe. Plano SALT, primeiro plano de planejamento da economia brasileira. Investimentos na área da saúde, alimentação, transporte e energia. Em 1951, Getúlio Vargas volta nos braços do povo. Concorre às eleições e ganha. É um segundo período de Vargas. O primeiro, aquela era Vargas até 45, e esse segundo, de 51 a 54. Observe o quadro. Governo Vargas, 51-54, caracterizado pelo nacionalismo econômico, pelo intervencionismo, a intervenção do Estado na economia. Uma forte preocupação de Getúlio Vargas pela indústria de base, siderurgia, a energia, petroquímica, e em 1951, uma grande mobilização nacional pela criação da Petrobras, que passa a ter o monopólio da extração e refino do petróleo. Esse nacionalismo de Vargas, essa intervenção do Estado na economia, não agrada a burguesia nacional, não agrada capital estrangeiro, e Vargas começa a receber uma série de pressões. Há um atentado ao seu principal opositor, Carlos Lacerda, e Vargas passa a ser considerado o responsável, o mandante. E aí Getúlio Vargas vai cometer o suicídio. Ele deixa a carta-testamento. Carta-testamento que termina assim: saio da vida para entrar na história. E toma a liberdade de completar. Entrar na história e cair em todos os vestibulares que houver neste país. Você vai ficar atento, não vai? Muito bem. A partir do suicídio de Vargas, nós vamos ter uma crise política até a ascensão, até a eleição de Juscelino Kubitschek. Preste atenção no quadro. Governo de JK, 1956-1961. Adoção do Plano de Metas, com forte preocupação na industrialização brasileira. É o início
da entrada do capital estrangeiro, iniciando o chamado capitalismo associado ou capitalismo dependente, com a chegada das multinacionais. O período do governo JK é caracterizado por uma forte inflação. Plano de metas que tinha como slogan 50 anos de progresso em 5 de governo. Então é a entrada das multinacionais e a ampliação do nosso parque industrial. No final do seu governo, uma forte inflação caracterizada pelo emissionismo. E o próximo sucessor, Jânio Quadros, vai ter que enfrentar esse problema inflacionário. Observe o quadro. Governo de Jânio Quadros, 1961, caracterizado por uma política anti-inflacionária, arroxo salarial, política externa independente, ou seja, o não alinhamento. Por conta dessa política externa independente, Jânio Quadros manda para a China o vice-presidente João Goulart, com o claro objetivo de ampliar o mercado consumidor, e também vai condecorar Ernesto Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana. Essa política externa independente e a aproximação do Brasil com os países de regimes socialistas, mais a adoção de uma política austera por conta do Jânio Quadros para combater a inflação e o rompimento do Brasil com o Fundo Monetário Internacional, levaram Jânio Quadros à renúncia. Com a sua renúncia, inicia-se uma grave crise política no Brasil, porque o vice-presidente, João Goulart, estava na China. De um lado, os legalistas, que queriam a posse de João Goulart. Do outro lado, aqueles que não queriam a posse. Para contornar a crise, foi adotado no Brasil o parlamentarismo. Segunda vez, viu? A primeira vez no segundo reinado. Agora, a segunda vez, a adoção do parlamentarismo para contornar a crise política. Observe o quadro. Governo de João Goulart, 61, 64. De 61 a 63, parlamentarismo. A partir de 63, após um plebiscito, retorno do presidencialismo. E aí, a execução de um plano trienal elaborado pelo economista Celso Furtado. E também a adoção de um amplo programa de reformas de base. Reforma agrária, reforma eleitoral, reforma universitária. Esse amplo programa vai provocar um questionamento do grupo dominante, em virtude do nacionalismo econômico que ele apresenta. E em 1964, temeroso de que João Goulart instalasse uma república sindicalista no Brasil, é organizada pelo Exército, Igreja Católica e Burguesia Nacional a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade. Assim, no dia 31 de março, há um golpe militar, atendendo os reclames dos grupos conservadores, da Igreja Católica, da burguesia industrial e das próprias Forças Armadas. O estupim será um grande comício realizado por João Goulart na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, onde praticamente 300 mil pessoas ouviram que ele ia nacionalizar as companhias de petróleo e implantar uma reforma agrária. No dia 31 de março, é dado o golpe militar e em 1º de abril, Humberto de Alencar Castelo Branco já ocupa a presidência do Brasil, inaugurando o chamado regime militar, que se estende até 1985. Isso aí. Uma boa sorte e estude. Olá, amigos. Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos tratar do regime militar e da nova república. Observe esta imagem. Imagem, comício que inaugura a campanha pelas diretas já em 1984. Vamos iniciar pelo regime militar.
implantado em 1964. Vamos observar as razões do golpe. Observe o quadro. Golpe de 1964. Para conter o avanço das lutas populares, fortalecimento das entidades sindicais e movimento estudantil, representa também o colapso do populismo e a rebelião dos marinheiros questionando a hierarquia militar. E de 64 até 85, nós vamos ter a instalação do regime militar e vamos observar os aspectos econômicos e políticos deste regime. Observe o quadro. Modelo econômico do regime militar. 3 aspectos. Uma intensificação da concentração de renda, aumentando a injustiça social. Uma expansão do crédito, procurando ampliar a demanda de bens duráveis, automóveis, eletrodomésticos, com a utilização da poupança para a classe média. E um processo de abertura externa da economia, através de incentivos à exportação. Segundo o lema, exportar é o que importa. A abertura externa da economia vai prejudicar a indústria nacional por causa da concorrência e essa indústria vai se dedicar à produção de bens não duráveis. E as classes mais pobres não tinham como ter acesso. Daí, falências e desempregos dessas indústrias nacionais. Vamos caracterizar também como que foi o modelo político do regime militar. Preste muita atenção no quadro. No fortalecimento do executivo federal, também do executivo estadual e executivo municipal. Forte repressão aos movimentos sociais, sindicatos, movimentos estudantis, censura aos meios de comunicação, rádio, TV, imprensa, a elaboração da doutrina de segurança nacional, que servirá de pretexto para a punição e tortura durante o regime militar, e a instituição dos atos institucionais. Por atos institucionais, entende-se aquela interferência que o chefe do executivo tem, inclusive sobre preceitos constitucionais. Um ato institucional vale mais que o preceito constitucional. É através da edição dos atos institucionais que o regime militar politicamente se consolida. Vamos observar os 5 primeiros. Preste atenção na tela. Ato institucional número 1. Aí, 1 é aquele que vai definir a eleição de Humberto de Alencar Castelo Branco à presidência da República. Ato institucional número 2. Aí, 2. Determina a extinção dos partidos políticos e é o início do chamado bipartidarismo. Arena, Aliança Renovadora Nacional, Partido da Situação, e MDB, Movimento Democrático Brasileiro, de oposição ao regime militar, e ao ato que também estabelece eleições indiretas para presidente da República. Ato número 3, aí 3, estabelece eleições indiretas para governador. Ato número 4, aí 4, na verdade é aquele que leva o Congresso Nacional a aprovar uma nova Constituição, a chamada Constituição do Terror de 1967. E o ato número 5, aí 5, o símbolo da ditadura militar, representa a ampliação dos poderes do Executivo, podendo fechar o Congresso Nacional, podendo dissolver assembleias legislativas e câmaras municipais. E os direitos individuais, todos estavam cerceados. E o governo ainda poderia decretar estado de sítio. Após a análise dos aspectos econômicos e políticos do regime militar, vamos observar as principais realizações dos governos militares.
Observe o quadro. Primeiro governo militar, Humberto de Alencar, Castelo Branco, 1964, 67. Fechamento de entidades civis, representantes de sindicatos e movimentos estudantis. É o início do bipartidarismo, ato número 2, Arena, MDB, e rompimento diplomático com Cuba. Agora, governo de Costa e Silva, 1967, 1969. Há uma rearticulação da oposição. Então, os sindicatos voltam a se fortalecer, o movimento estudantil também, e alguns políticos começam a questionar a ditadura militar. Movimento estudantil, uma série de greves e passeatas. Foi exatamente para conter a rearticulação da oposição que no governo de Costa e Silva foi editado o ato número 5. Costa e Silva morre, não termina o seu mandato, e quem vai ocupar a presidência será Emílio Garrastazu Médici. Durante o seu regime, há um recrudescimento da censura e um recrudescimento da tortura e opressão. Vamos observar esse governo. Preste atenção no quadro. Então, o governo Médici, 69 e 74, caracterizado por uma intensa repressão militar. Essa intensa repressão militar provoca atos de guerrilha contra o regime. Atos de guerrilha urbana. Destaque para Carlos Marighella. Atos de guerrilha rural. Destaque para a guerrilha do Araguaia e para o nome de Carlos Lamarca. É também a época do milagre brasileiro. É uma época de expansão do consumo, é uma época de crescimento industrial brasileiro, de investimento das multinacionais no Brasil e de grandes construções faraônicas, por exemplo, a Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói. Em um período de neopopulismo. Neopopulismo caracterizado, por um lado, intensa repressão militar e, por outro lado, um forte apoio popular ao regime militar. Isso porque Médici soube aproveitar-se muito bem das conquistas esportivas do Brasil na década de 70. Um tricampeonato mundial de futebol, Éder Joffre no pugilismo e Emerson Fittipaldi no automobilismo, iniciando-se assim uma verdadeira campanha ufanista. Brasil, ame-o ou deixe-o. O próximo governante militar será Ernesto Geisel e a partir dele inicia-se a crise do regime militar. Preste atenção no quadro. Governo Geisel, 1974-1979, caracterizado pelo início da abertura. Abertura lenta, gradual e segura. Daí, uma série de avanços e retrocessos nessa abertura. Por exemplo, em 1974, há uma ampla vitória do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro. Um retrocesso, em 1975, o DOI-CODE inicia uma série de repressão e mortes aos opositores do regime, com destaque para a morte do jornalista paulista que trabalhava na TV Cultura de São Paulo, Vladimir Herzog. Edição do pacote de abril, que vai manter as eleições indiretas para presidente e ampliar o mandato presidencial. 1978, uma enorme greve de metalúrgicos no ABC Paulista, sob a liderança do líder sindical Luiz Inácio da Silva, o Lula. E no final do governo Geisel, revogação do ato institucional número 5. Governo Figueiredo, 1979-1985. No seu governo, um agravamento da crise econômica, início da liberdade de imprensa. 1979, uma ampla greve no ABC Paulista. No mesmo ano, lei de anistia. Os exilados durante o regime militar, o pluripartidarismo, surgem partidos políticos. A Arena, por exemplo, transforma-se em PDS. O MDB, PMDB. Aparece o PTB, PT. 1982, eleições diretas para governador. E em 84, início de uma campanha pelas diretas já.
Apesar do sucesso e da intensa participação popular na campanha das diretas já, Tancredo Neves, que será o primeiro civil eleito após o regime militar, não será eleito pelas vias diretas, e sim indireta. Tancredo Neves morre e quem termina o seu mandato é o seu vice-presidente, José Sarney. Observe o quadro. Com o governo Sarney, eleições diretas em todos os níveis, no executivo, no estadual, municipal e federal, uma grave crise econômica por conta de um processo inflacionário, levando o governo a decretar moratória e a edição de uma série de planos econômicos para conter a inflação. 86, o Plano Cruzado, 87, o Plano Bresce e 89, o Plano Verão. E em 88, é promulgada a Constituição que está em vigor, a chamada Constituição Cidadã. E com essa Constituição ficou determinada eleições diretas para presidente da República. Nessas eleições diretas, as primeiras, nós vamos ter um segundo turno envolvendo dois candidatos. Um que representava as esquerdas, Luiz Inácio Lula da Silva, e o outro representando a elite dominante, Fernando Collor de Mello. Collor de Mello é eleito, iniciando o seu governo. Observe. Governo Collor, marcado pela edição do Plano Collor e pela instabilidade econômica e política. Início do processo de privatizações. No seu governo, denúncias de corrupção, famoso caso PC Farias, e um processo de impeachment. Com o seu impeachment, o vice assume, Itamar Franco. Plebiscito de 1993, que vai manter a república e o presidencialismo. Adoção do Plano Real para um combate à inflação. Período de especulação financeira, forte abertura econômica, caracterizando falências e desempregos. Após o governo de Itamar Franco, vai ocorrer o duplo mandato de Fernando Henrique Cardoso, caracterizado por uma maior inserção do Brasil na globalização econômica. É isso aí. Uma boa sorte, estude e até a próxima.